O Brasil já foi comunista. Meu Deus, isso é sempre muito engraçado de se ouvir, né? E é sempre muito delirante também por parte de quem fala, né? Mas nessa afirmação ilógica e irracional por parte de alguns, sempre esconde um certo perigo. Por quê? Sempre que se fala em comunismo no Brasil, por causa de toda a desinformação proposital a qual as massas brasileiras sempre foram expostas, né, o comunismo ele é meio que um bicho papão, né? Ele parece algo demoníaco, maligno, das trevas, assim, tudo que tem de mais repulsivo nos instintos políticos humanos. E sempre que essa suposta ameaça ela é invocada, seja no passado, seja no futuro, ela sempre gera efeitos benéficos por parte de quem a invoca. Então, assim, historicamente falando, o Brasil nunca, mas nunca foi comunista. Na verdade, o Brasil nunca esteve perto de ser comunista. O Brasil, na verdade, nunca chegou a ter uma social-democracia, tá? Eu estou falando até incluindo os governos de esquerda que nós tivemos. O Brasil nunca chegou nem a ter uma social-democracia. Quem dirá uma democracia socialista ou uma democracia comunista, tá? Então isso nunca ocorreu. Mas por que sempre invocar esse suposto inimigo? E nós estamos vendo isso de novo, né? O fantasma do comunismo, o perigo do comunismo aparente, ele sempre aparece quando os perdedores eles veem que não tem muitas possibilidades de ganhar o jogo. Isso ocorreu também lá em 37 com o plano Cohen, né, como alguns chamam, ou Cohen, como os outros chamam, que foi uma invenção por parte dos militares, também forjada, sem pé, sem cabeça, que dizia exatamente isso. Uma ameaça comunista, e para impedir que o Brasil fosse convertido em um país comunista, era necessário então um golpe que sempre é vindo com retiradas de direitos, com menos liberdade de imprensa, com menos liberdade política, menos liberdade de pensamento, né, e tudo mais. Então, o Brasil nunca foi comunista, mas esse fantasma, ele é sempre invocado, ele é sempre trazido para o jogo quando digamos assim, os combatedores desses fantasmas imaginários na cabeça deles são postos de lado no debate político. Ou seja, quando eles estão perdendo, né, o debate político, então eles invocam a força. Né? Olha, eu não estou sendo capaz de convencer a população com o meu discurso, com as minhas tomadas de decisões políticas, o povo não está se agradando disso, então nada melhor do que eu invocar um fantasma, um bicho papão, um velho do saco aí, que assusta as massas, assusta a população, e eu sou o único combatedor, né, o único justiceiro para impedir que esse monstro político assuma o poder, se assente no poder. Então sempre isso é uma jogada desesperada, isso ocorreu no século passado, está ocorrendo agora de novo. E houveram movimentos comunistas no Brasil? Sim, sempre houveram movimentos comunistas no Brasil, alguns com mais destaque, outros com menos, em épocas diferentes, mas assim, nunca chegando nem perto de assumir o poder ou coisas do tipo. Como eu disse, o Brasil nunca nem chegou a ter uma social-democracia, que dirá uma democracia socialista ou uma democracia comunista. E, de novo, eu sempre digo democracia socialista e democracia comunista porque o comunismo e o socialismo não são antônimos da democracia e nem sinônimos de ditadura, né, de forma alguma, né? Isso é de uma
falta de conhecimento da ciência política enorme, né? E eu sempre uso o argumento do seguinte: os cristãos não são aquilo que a Idade Média demonstrou. Jesus Cristo, não tinha nada a ver com as cruzadas e não tinha nada a ver com a Inquisição. O espírito do Evangelho não é esse, mas um grupo de pessoas, a igreja deturpada, fez o cristianismo e o evangelho, que são sinônimos de várias coisas positivas, se transformar na maior desgraça que o mundo já viu até aquele momento. O mesmo vale para a política. Né? Tivemos desastres políticos em nome do comunismo e do socialismo, mas em nome do comunismo e do socialismo. Eles não eram sistema comunistas e não eram sistemas socialistas. Né? A Coreia do Norte, ela não é comunista. Ela só é comunista no nome. Do mesmo jeito que um homem-bomba se explode em nome de Alá, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não tem nada a ver com aquilo, absolutamente nada a ver com aquilo, e o espírito do Islã não é aquilo que alguns malucos fazem. Do mesmo jeito que um maluco lá na Coreia do Norte faz com o comunismo, em nome do comunismo, não torna o comunismo aquilo. Né? Aquilo não conversa com o espírito do comunismo. Né? O espírito do comunismo não tem absolutamente nada a ver com aquelas ditaduras malucas que existem hoje ou que já existiram, mas isso é um outro assunto. Então, assim, o comunismo no Brasil nunca foi nenhuma possibilidade. O comunismo no Brasil nunca foi nem viável, né? Mas, de novo, esse discurso sempre aparece quando a elite política, em certa maneira, e daí eu estou colocando os grandes latifundiários, os grandes empresários, os próprios militares, a elite política, né, a casta política que se prolonga no poder através dos séculos, sempre que esse povo se sente ameaçado, eles invocam, né, a ideia de que existe um comunismo aí aparecendo e que esse comunismo precisa ser detido. E eles são os únicos que são os capazes de deterem esse comunismo inexistente. E, e sim, esse comunismo só é um bicho-papão porque as pessoas não sabem o que são comunismo, nem as pessoas que têm medo do comunismo e nem o povo que é imposto um medo neles. Então, o Brasil já foi comunista? Não. E o Brasil está perto de ser comunista? Também não, né? Agora, a menos que na cabeça de uma elite extremamente atrasada, comunismo seja uma proto-social-democracia, aí talvez, mas, de novo, nem isso o Brasil já teve.